dois ao mesmo tempo. Vamos lá. A ideia hoje é gravar um formato diferente. A ideia hoje é gravar um formato aqui no YouTube, que vai ser utilizado depois no canal. E a ideia aqui é deixar transmitindo ao vivo pela primeira vez também no Instagram. E a minha ideia é fazer uma espécie de devocional. Não tem nada garantido de que será todo dia, na minha cabeça neste momento. Mas enfim, pegar o que eu já faço com relação aos vídeos e trazer para vocês aqui todos os dias, de maneira mais próxima. De maneira que com o tempo as pessoas comecem a descobrir que eu faço o vídeo ao vivo e a gente consiga ter uma empatia e ao mesmo tempo ali uma conexão que a gente possa conversar aqui e crescer espiritualmente para que possamos ter uma vida melhor. Muito bem. Isso me aconteceu, essa certeza de que eu iniciaria esse processo aconteceu ontem, quando eu estava fazendo meu café e de repente eu senti uma coisa muito boa, muito bacana. Eu senti uma sensação que inclusive me encheu de agradecimento, que foi o fato de eu ter acordado, né? Eu sempre tive isso. São dois momentos que eu tenho muito fortes na minha vida. É quando eu acordo e quando eu estou tomando banho. É um momento onde sensações novas, certezas novas, uma visão diferente da vida me vem e aí eu saio com muita energia daquele momento ali. Pois é. E ontem, quando aconteceu isso, eu fiquei muito satisfeito com essa sensação e falei assim, por que não dividir isso com as pessoas? Por que não falar isso com as pessoas nos vídeos ao vivo que eu tenho vontade de fazer há tanto tempo? E no YouTube é possível manter essa gravação aqui, isso é muito interessante. Muito bem. Então ontem eu dei uma organizada aqui nos meus equipamentos, né, de como seria o formato, de como seria o cenário. Eu tenho usado esse cenário aqui escuro, não estou muito satisfeito com ele. E tentei fazer aqui no OBS uma gravação simultânea para as redes sociais. Eu só consegui, inicialmente eu achei que tinha conseguido para duas, né, o Facebook e o YouTube. E aqui no telefone eu deixei para fazer no... Como é o nome? No TikTok, mas me parece que precisa ter 1000 pessoas e eu não tenho 1000 pessoas. Então, botei aqui no Instagram, mas nunca fiz domingo a essa hora. É muita pretensão que tem alguém aqui para assistir no Instagram. Mas aqui no YouTube não tem problema se não tiver ninguém, porque depois eu salvo o vídeo, fica lá como vídeo ao vivo. Então o formato de gravação continua sendo o mesmo, né, se não der nenhum problema no som, que acabei de pensar nisso agora. Mas vamos lá. Entrando no vídeo foi o seguinte, estava eu ali preparando meu café, né, colocando água para esquentar, e de repente eu senti uma sensação muito bacana de continuidade, de que estou caminhando, de que estou indo para onde eu decidi ir um tempo atrás. Mas a sensação não é essa de estou ganhando, sou vitorioso, não é essa. A sensação é que, ao entregar a minha vida a Deus, né, alguns vídeos aqui meus aqui no YouTube falam sobre isso, ao entregar a minha vida a Deus, eu num primeiro momento perdi totalmente o controle, e isso me assustou muito. Me assustou porque imagina você passar a vida inteira tendo certeza de que aquilo que você tem que fazer, você pode fazer e você vai fazer se você iniciar o processo. É como se você tivesse impregnado com um eu seu que resolve tudo e que faz tudo e não importa o preço que você paga, você tem que conseguir, você precisa chegar lá. Então, o que aconteceu de errado? O que eu tenho que fazer? Que cliente eu tenho que ter? Ou que namorada eu tenho que ter? Ou que educação eu tenho que dar para os meus filhos? Que carro eu quero comprar? Aonde eu quero morar? Ou que casa eu quero comprar? Enfim, tudo aquilo que você sente como necessidade sua, que você enxerga que é palpável para você, você diz assim, eu vou investir a favor disso e eu vou conseguir, porque eu tenho que conseguir. Até porque a sociedade ela nos impulsiona a pensar assim. Nós precisamos, principalmente hoje em dia, com tantos vídeos motivacionais falando sobre prosperidade financeira, a sociedade ela nos impulsiona a crer que nós temos que fazer acontecer. Se nós colocarmos isso no plano carnal, fato, temos que fazer acontecer. Mas quando a gente espiritualiza isso, quando a gente é cristão, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente entende que não, que nós temos o desejo, porém é no centro da vontade de Deus, no tempo de Deus, e se aquilo que realmente vai ser bom lá na frente, se a conta da nossa vida, no total, vai ser boa lá na frente, aí ok. Aí a gente vai conseguir, a gente vai ter uma bênção em relação a isso, e a gente vai conseguir chegar lá, evidentemente trabalhando.
Não significa que você vai jogar isso tudo na mão de Deus, vai falar, Senhor, eu quero, vai sentar em casa e vai esperar o telefone tocar na concessionária, falar, vem pegar seu carro que está separado já. Lógico que não. Você sabe que existem algumas colunas, digamos assim, na vida do ser humano. Você tem que ter um relacionamento saudável, você, né, com a sua esposa, você tem que ter um trabalho honesto. Se você é empresário, você tem que gerir a sua empresa de maneira honesta, sabe, de maneira justa, de maneira amorosa, com os seus funcionários, com os seus clientes. Se você é empregado, você tem que gerir o seu CNPJ, que é a sua carteira de trabalho, igual, de maneira justa, de maneira amorosa, de maneira séria, para que você tenha uma continuidade no seu emprego, que você não tenha risco de perder o seu emprego, para que o seu patrão tenha chances de crescer no mercado e com isso trazer mais segurança não só para você, mas para todo o grupo, porque você não é sozinho na sua empresa. Se na sua empresa outras 10 pessoas, ou somente a pessoa do seu lado, enfraquecer, cair a produção dela, às vezes por um problema pessoal, vai te afetar diretamente. E aí talvez nem ela perca o emprego, talvez perca você. Ela começou o problema, enfraqueceu o sistema financeiro do patrão dela, mas quem vai perder o emprego é você, porque ela tem mais tempo de firma, não sei. Entende? Quando a gente enfraquece, sabe? Quando a gente joga sal demais no prato que come, a gente fica sem comer. Então é preciso que a gente entenda isso de uma maneira mais generalizada. Nós precisamos entender que para ter a bênção que nós queremos, seja ela financeira ou amorosa, eu estou dando um exemplo do financeiro, onde a gente tem as nossas colunas, onde, por exemplo, a gente tem um bom relacionamento com a nossa família em casa, com os nossos filhos, e com isso nós temos uma mente saudável para que a gente consiga desenvolver um trabalho melhor no dia seguinte. Diversas coisas, a mesma coisa dentro do relacionamento. Se eu entreguei há 12 anos e meio atrás, eu entreguei para Deus que eu não tinha mais chance de amar na minha cabeça, que eu era uma pessoa extremamente sofrida, que eu não teria mais ninguém na minha vida, mas que eu desejava ter. Eu sabia que não teria, pela situação em que eu vivia naquele momento, mas eu desejava ter. Então eu falei, Senhor, está entregue nas tuas mãos. Eu não acredito mais no amor, eu não choro mais, eu estou sofrendo de maneira muito profunda, eu não tenho mais na minha cabeça uma certeza de que posso ter alguém, de viver um grande amor, de olhar para um filme romântico e falar, nossa, sou eu ali. Não tenho, mas entrego nas tuas mãos. Se for para ser, eu gostaria que fosse. E comecei a mentalizar como eu queria que fosse a minha esposa. Como eu queria que fosse a mulher que eu amaria para o resto da minha vida. Pensei em cabelo, pensei, sabe, na boca, pensei no jeito dela, não externamente só, que esse é fato, nós temos o desejo da carne de ter uma mulher bonita, gostosa do lado, mas o comportamento, o temperamento dela, inclusive relacionado aos prazeres da carne, uma vez que eu sou uma pessoa muito ativa, a pessoa que estivesse comigo deveria ser também, para que houvesse uma boa comunicação sexual. Imagina se eu quero relativamente muito, ou normal, mas para outra pessoa isso é muito, ou vice-versa. Não haverá uma conversação dentro do relacionamento. Nós entendemos que para Deus não há limite, para Deus não há barreiras, só que eu vou levar problema para Deus? Eu tenho que, por exemplo, se eu sou uma pessoa para casar, eu não posso ficar indo para balada, para boate, para barzinho de esquina e falar assim, olha só, eu vou catar minha namorada ali, eu vou catar minha futura esposa ali e depois o senhor resolve porque para o senhor não tem barreira. Você está entendendo? Não é assim que funciona. Então você precisa, se você quer ter uma bênção dentro de um relacionamento amoroso, você precisa partir de hoje, não estou dizendo que é o seu caso, mas você, para ficar esse vídeo aqui generalizado para todas as pessoas que vierem futuramente assistir, precisa plantar isso. Você é uma pessoa honesta, você está disposto a ser honesto com a sua futura esposa, está disposto a ser justo, disposto a ser verdadeiro, disposto a falar tudo o que acontece na sua mente, se você está bem, se você está mal, está disposto a ser uma pessoa transparente, cortês, amorosa, romântica, está disposto a dividir as tarefas de casa, está disposto a enxergar ela além do que está vendo, como naquele filme Avatar que as pessoas dizem, eu vejo você. Ou seja, como a própria Bíblia nos fala, ouça o que Deus tem a dizer, não é simplesmente escute. Não é simplesmente escute, escutei e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ouça. Permita que isso entre no seu ser. Permita que você grave isso dentro de você e que você carregue para o resto da sua vida. Você está disposto a enxergar a sua esposa no futuro além do que você está vendo? Você está disposto a perceber nas entrelinhas do seu semblante aquilo que ela está sentindo? Se for alegria, para comemorar com ela, se for tristeza, para consolar, se for motivo de advertir alguma coisa para o crescimento dela, fazer com amor,
não julgar, não dizer você está errada, você deveria ter feito diferente. Você está disposto a chegar e falar, amor, eu já percebi situações acontecendo como essas, que a pessoa tomou tal atitude e isso fez com que ela tivesse um resultado melhor. Você está entendendo? É preciso que você, né, quando a gente deseja uma bênção nas nossas vidas e entregamos a Deus, nós esperamos que Ele nos honre, porque nós estamos ali vivendo o seu chamado, vivendo os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos, mas nós precisamos nos colocar à disposição dele de maneira, sabe, correta, que a gente consiga viver os seus mandamentos, estar em comunhão com ele e ouvir o seu chamado. Muito bem. Isso era para ser só a introdução do vídeo. Percebe o tempo que eu levei só na introdução? Muito bem. Então vamos lá. Quando eu senti isso de manhã, eu senti uma energia muito boa. Eu falei, puxa vida, realmente está dando certo isso. Porque quando eu comecei lá atrás, Senhor, que eu entreguei nas tuas mãos, eu tinha muitos medos. Eu tinha medos ainda, tinha insegurança, porque as dificuldades vinham e algumas foram muito grandes e eu falava assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, eu preciso tomar uma atitude para resolver isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu não faço nada, exemplo, tá? Exemplo, numa dificuldade financeira, você não faz nada, você está sendo omisso, você não está trabalhando, você não está fazendo acontecer aquilo que é necessário, você não está sendo um homem, um chefe de família que faz com que o financeiro desenvolva. Então você está errado, você tem que fazer alguma coisa, você é um homem. Entende como esse nosso eu faz com que exista uma grande dificuldade na conexão, na troca da forma como você vê a vida, aonde você sai de uma pessoa que estava ali enraizada em fazer tudo, não importasse o preço para aquilo acontecer, e de repente você fala, Senhor, eu estou no centro da sua vontade. Senhor, apareceu uma oportunidade de trabalho, mas ela vai me tomar 17 horas por dia, e isso vezes 5 é muito, vezes 30, mais ainda, vezes toda a minha vida, fazendo uma projeção, eu já morri hoje, se eu aceitar. Principalmente para o Senhor, porque eu não vou ter tempo de abrir uma Bíblia e discernir o que está escrito, em fazer uma conexão com o Senhor diferente, em fazer como é que é o nome? Ter um momento de entendimento a respeito daquilo que o Senhor passa nas suas palavras. Eu simplesmente vou ler. Li, não entendi nada, mas estou em dia. Estou em dia espiritualmente. Eu estou lendo a Bíblia. Não é isso que eu quero, Pai. O seu chamado, a sua promessa na minha vida é outra. Veja bem, quando eu entreguei minha vida para Deus, eu tinha entendido o chamado dele. Eu tinha um propósito de vida. E a partir disso, então, eu comecei a ler o que Deus mostrava para mim através da vida e ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz, sensível à sua voz, para que eu pudesse fazer acontecer uma determinada situação numa direção só, ou seja, um emprego, um trabalho, né? Não era um emprego, era um trabalho de 17 horas, me levaria toda a minha energia e o meu propósito não aconteceria. Se isso vai acontecer, então não é para mim. Tá, mas e aí eu não ganho nada? Você lá vê. Ou você vai e sai do seu propósito, ou você fica e está no seu propósito. O preço é alto nesse momento? Muito alto, mas é o preço do deserto. O deserto é para isso, o deserto é para te treinar. O deserto é para fazer com que você consiga caminhar, ser treinado, passar pelas dificuldades, que lá na frente, posteriormente, você também passará. E vai estar pronto? Porque a prova é agora. Isso me traz justamente uma coisa que eu comecei a pensar ontem, né, a respeito de Davi e Saul. Mas antes de Davi e Saul, eu quero ler o devocional, quero ler Salmos 126, o 5 e o 6. Apesar de eu saber o significado, eu quero ler as palavras que estão escritas aqui, porque tem uma profundidade muito grande a respeito disso que eu senti ontem. Foi impressionante, porque quando eu senti isso ontem, eu vim estudar. Eu sentei aqui no meu escritório e eu comecei a estudar, comecei a buscar o que teria a ver com o que eu estava sentindo, porque era muito forte. Salmo 26, 5, 6. Eu não vou ler o salmo todo, mas convido vocês a lerem depois. Ele diz assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. 5. O 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu disse, caramba, pai, é exatamente o que eu senti diversas vezes depois que eu entreguei minha vida ao Senhor.
eu comecei a sentir exatamente isso, que eu estava chorando, porque de fato, fisicamente, eu chorei algumas vezes. Fisicamente eu chorei porque muitas coisas aconteceram de maneira muito profunda, né? A respeito de grana, alimento, as minhas filhas, a minha esposa. Então, assim, como homem, eu, como um homem raiz e não Nutella, inclusive a figurinha do meu vídeo aqui no YouTube, né, ela fala justamente sobre isso, sobre o acordar com Deus, o milagre da manhã, de você ter um reset, de você ter um restart, de você olhar e falar assim, eu tenho um novo dia, porque a gente acorda com essa energia, e durante o dia a gente vai perdendo muito isso, né, porque os problemas, o cansaço, a sensação de que não está dando ainda para chegar onde a gente, né, espera chegar, isso vai tirando muito da nossa energia, a gente começa a perder isso. E de manhã a gente acorda com muita disposição. Salvo às vezes que a gente acorda um pouco meio cabisbaixo, normal, somos humanos. Mas em geral não. Em geral a gente acorda com mais disposição. E então o milagre da manhã é essa questão da gente poder dar um restart, da gente olhar para o futuro. E eu botei aqui a figurinha, né? Acorde com ele. Tem esse momento de olhar e falar assim, eu estou indo na direção certa. E coloquei a foto da minha família embaixo, porque para mim é muito importante. Eu sou um homem que recentemente agora, só para vocês entenderem, quando as minhas filhas já cresceram, uma vai fazer 20 anos, a outra está com 18 anos, eu tenho uma outra de 24, que infelizmente eu não falo muito aqui, a foto não está aqui, é um problema muito sério que o adversário me levou um dia, o relacionamento com ela, mas eu já fiz o que eu podia fazer, entreguei na mão de Deus, e ela está nas minhas orações, ela está na minha bio aqui do YouTube, e eu creio que um dia isso será resolvido. Mas o que acontece, eu sou um homem muito raiz. Quando eu percebi que as minhas filhas cresceram, que estavam começando a tomar o rumo delas como mulher, né, 18, 20, eu tive uma sensação muito forte de que a minha vida acabou. Veja bem, o propósito, veja bem, a utilidade. Falei, meu Deus, que isso, calma, lógico, na mesma hora eu repreendi, mas eu falei, caramba, eu não vim para o mundo só para criar filho, ok? Mas até então era muito forte para mim. Elas tinham a necessidade de ter um pai do lado, era muito forte para mim, isso era uma loucura. E de repente eu falei assim, não tá precisando mais tanto. E agora? Eu falei, caramba, e aquilo me deu uma dor no coração, uma vontade de chorar, foi estranho, foi muito profundo, foi muito profundo. Eu senti ali que houve ali um quebrar, um rasgar, um arrebentar de alguma coisa que era muito forte para mim emocional. Graças a Deus eu entreguei minha vida para ele, porque na mesma hora eu consegui reverter isso, eu consegui entender e toquei a vida para frente. E na mesma hora eu troquei, eu disse, sim, mas agora eu agora tenho pessoas. Eu tenho pessoas para cuidar. Parece até que eu fiquei velho e tenho um gato para cuidar, ou melhor, um monte de gato em casa, não é isso, mas eu senti isso. Eu senti que eu tinha a certeza de que eu tinha pessoas para cuidar. E essa foi a questão da minha figurinha. Então, veja bem, para mim, como um homem, foi muito difícil. Então, assim, teve momentos de muita tristeza quando eu passei pelo miolo do deserto. Foi muito difícil. Então, sentir isso, para mim, foi muito reconfortante de manhã. E quando eu li Salmos 126, 5, 6, eu falei, caramba, é exatamente isso. Quantas vezes eu plantei chorando e hoje, emocionalmente, espiritualmente, eu me sinto com uma maturidade tão grande, eu me sinto tão próximo de Deus. Quanto mais eu avancei no deserto, mais próximo eu fui ficando de Deus, e isso era a minha procura, essa era a minha busca, essa foi a minha certeza. Um dia eu disse para ele, eu posso morrer de fome, né? Trazendo ainda os exemplos financeiros, eu posso morrer de fome, mas eu vou te encontrar, eu vou viver a tua glória, e eu vou falar para as pessoas o que eu encontrei, como foi viver na tua promessa. Eu preciso até o fim, eu não posso pegar nenhum atalho, eu não posso murmurar, eu não posso entrar numa rotatória que fará com que eu fique girando ali até, sei lá, eternamente, atrasando o meu processo e quem sabe até não chegar nunca, como acontece com muita gente que acaba a vida de forma frustrada porque não chegou lá. Você entende? Então eu falei, não, eu vou. E quando eu li isso, eu falei, caramba, é exatamente isso que eu estou vivendo. É exatamente essa certeza que eu tenho hoje, de que eu estou voltando com meus feixes, de que a cada situação que eu passo, eu sinto como se eu tivesse um feixe ali na minha mão, segurando, levando para casa, levando para minha vida, conseguindo reverter a situação. E isso é gratificante demais, sabe? E eu quero dizer para vocês, eu já estou vendo a glória de Deus no dia a dia.
Não tem um dia X em que eu vou ver uma glória muito grande. A glória de Deus é a nossa vida hoje, os resultados diários, é terminar todo dia no positivo, né? Isso é uma coisa que eu venho fazendo ao longo do tempo, das minhas fases, que é justamente terminar o dia positivo, não importa em que grau. Eu preciso terminar o meu dia positivo. E estar positivo no fim do dia não significa que você conseguiu adquirir tudo o que você precisava. Eu tinha que ter uma caneta hoje e eu não consegui. Estou indo dormir sem essa caneta. Não, não é isso. Terminar o dia positivo significa encontrar internamente, de maneira intencional, a minha positividade. Porque o nosso maior vilão somos nós mesmos, a nossa mente, o que nós produzimos, nós somos o que pensamos. Então, a partir do momento que eu não tenho a certeza no final do dia que eu progredi, que eu fui até onde eu tinha que ir, que amanhã será um dia melhor e desde já eu te agradeço, Deus, por isso, eu vou terminar negativo. E não é uma caneta que eu não consegui hoje que vai definir a minha vida, ok? A cada dia o seu mal. Se eu não tive a minha caneta hoje, porque esse mal era para o dia, ou seja, para amanhã, não importa, Deus sabe o que está dizendo, eu confio a Ele, eu entreguei a Ele minha vida. Então, é desse tempo, desse jeito. Então, eu trago a certeza de que hoje eu já estou vivendo a glória de Deus, os feixes estão vindo, a cada resultado, a cada dificuldade vencida, são os meus feixes. E como eu estava dizendo, justamente estar no centro da vontade de Deus, as fases de Deus, Deus respeita as fases. Se nós pegarmos Davi e Saul, Davi, quando colocado no deserto, ele teve 3 unções. Ele teve a primeira unção de nomeação, você será rei, ainda garoto. Depois ele teve a segunda unção, você será rei, você é agora, a partir de hoje, é rei de Judá, você foi aceito e ungido rei de Judá. 7 anos sendo rei de Judá, ele foi treinado no deserto por 7 anos, tendo grandes provações, grandes problemas, e uma vez que ele foi aceito, né, dentro dessas provas, ele passou, ele foi então nomeado rei de toda Israel. Ou seja, existem fases e o deserto é justamente para isso, para fazer com que a gente consiga entender aquilo que falta. Davi tinha o coração de rei. Deus já tinha reconhecido isso nele, mas ele não tinha talvez o caráter, ele não tinha talvez a forma de tratar as pessoas, né? Muitos problemas com as mulheres, ou de repente não saberia futuramente tratar as questões celestiais. Então ele tinha que passar pelo treinamento que passou, e a prova disso foi logo que ele foi nomeado rei de Israel, quando ele foi buscar a Arca da Aliança, e no caminho, retornando, né, para Israel, a arca cai da carruagem, Uzá coloca a mão e morre, porque não poderia ter tocado na Arca da Aliança. E Davi fala assim, para tudo, eu não sei lidar com isso, eu preciso que Deus me esclareça. Vamos deixar a arca aqui com um parente meu, guardada, porque ele tem o direito de mexer, um povo separado para mexer na Arca da Aliança, na glória de Deus, e depois a gente resolve, ou seja, obediência. Depois ele foi pedir, Deus, me ajuda, Senhor, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que proceder, entende? Então ele realmente, o período em que ele foi tratado foi muito importante, Deus sabia o que estava fazendo. 7 anos foram suficientes para Davi. Teria sido mais ou menos de acordo com a vontade e o entendimento de Deus. Já Saul foi diferente. Saul recebeu só a nomeação, você vai ser rei. Né? Num momento muito difícil da história, onde o povo estava reclamando que queria ter um rei, não sei o que, ele foi nomeado rei. Só que ele não teve as unções, ele não foi preparado. O que aconteceu? Logo nos primeiros anos ele começou a cometer muitos erros e perdeu o reinado dele. Deus fez com que ele não fosse mais ouvido, deixou para lá e começou a recusar então o reinado de Saul, e foi um reinado péssimo, tanto que ele passou 40 anos como rei e ele nunca quis pegar a Arca da Aliança que estava guardada. Não estava em Israel. Isso prova de que ele não estava preparado para ser rei, né? Que ele não tinha esse preparo. Então, estar no deserto para mim é isso. Estar no deserto é a certeza de que Deus já me tirou da onde eu era cativo e está tratando para que eu chegue aonde ele prometeu, para que as promessas dele sejam cumpridas. Isso para mim é muito bacana, para mim é muito importante, para mim hoje é tudo. Para mim hoje é vida, coisa que eu não tive durante quase toda a minha vida, né? Espero que eu tenha muitos anos de vida para viver isso ainda. Peço a Deus todos os dias, e aí volto a dizer, eu quero ter muitos anos de vida. O que eu estou fazendo hoje para conseguir ter? Senhor, aumente os meus dias. Está tratando da saúde? Faz algum tipo de exercício? Está tentando segurar a alimentação? Tem algum fio solto que precisa ser resolvido ainda? Eu com açúcar, por exemplo, está buscando fazer uma conta para que feche lá na frente, para que você consiga ter uma... Você entendeu? Então, aquilo que eu falei lá atrás sobre esperar as bênçãos de Deus ativamente.
Não significa que você não pode ter grana, que você não pode ter um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, que você não pode ter um jato, que você não pode viajar o mundo todo, isso é tudo. Isso aqui é nosso. Deus nos deu o mundo para viver, para dominar, para viver tudo que a gente quiser. E dinheiro não tem nome. Entenda, dinheiro não tem nome. O dinheiro que está circulando por aí pode ser todo nosso, desde que a gente faça para isso acontecer. Quem não tem ainda é porque não está fazendo acontecer. Quem tem é porque fez um dia. Mas deixar de fazer, perde. Quantos filhos são herdeiros de seus pais e perdem tudo, porque não foram preparados, porque não estiveram no deserto, porque os pais não colocaram no deserto, deu tudo de mão beijada, só nomearam, você é meu filho, meu herdeiro, como foi feito com Saul. Mas quando ele tomou posse do seu reinado, que botou a mão na sua herança, perdeu tudo. Outros que não tinham nada, que só apacentavam ovelhas e de repente se tornaram pessoas milionárias, porque viveram, né? A gente tem um exemplo do Silvio Santos, que era camelô e se tornou a pessoa que se tornou, ou seja, porque foram treinados na vida, porque tiveram a capacidade de enxergar onde queriam chegar. Então é isso, tá? Confesso a vocês que o cerne da mensagem aconteceu, muita coisa que eu achei que eu ia falar, eu não falei, mas esse é o mover do Espírito Santo e é muito bacana, tá bom? Eu espero que esse vídeo de hoje, que eu acho que ninguém entrou aqui no meu Instagram, e aqui também não, volto a dizer, domingo 8 da manhã, muita pretensão minha querer fazer um vídeo ao vivo, né? Mas foi uma força espiritual, eu quis fazer porque quis fazer e pronto. Vou deixar gravado aqui no YouTube. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, caso não seja, ativa o sininho. Nós teremos diversos vídeos assim, como os outros vídeos que eu faço também, ok? Então, fiquem com Deus. Deus os abençoe profundamente, que vocês encontrem, ou que se já encontraram, que estejam vivendo a maravilha que é estar no centro de Deus. Estamos juntos e vamos propagar essa verdade, essa certeza de que esse é o melhor lugar do mundo, porque é. Fiquem com Deus.